sim. Aleluia. Provérbios 19, você pode abrir esse texto, por gentileza? Ou anote. Se você não trouxe nada para anotar, anote no seu celular, abre um bloco de notas aí. Aí depois você pode fazer postagens durante essa semana, ou mandar nos grupos. E nós vamos reavivando o que foi liberado. Hoje eu quero fazer uma palavra um pouco diferente. Eu quero tentar levar você num lugar de ensino. Tá bom? Sempre eu sou bastante enfático. Às vezes eu grito um pouco. Hoje eu quero tentar gritar menos. Quero te ensinar algo. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Diga amém. Amém. Se eu quero ensinar, eu preciso de alguém disposto a aprender. 4 amém e 2. Mais algum amém? Então tá bom, já dá para pregar já. Vamos lá, Carlos, por gentileza. Quem obtém sabedoria, ama a si mesmo. Quem retém o entendimento, prospera. Só um pouquinho, novamente. Novamente. Quem obtém sabedoria, ama a si mesmo. Quem retém o entendimento, prospera. Pode continuar. A testemunha falsa não ficará impune, e aquele que profere mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. O discernimento do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Aleluia. Palavra do Senhor. Amém? Deixa eu orar com você. Espírito Santo, nós clamamos agora para que o Teu Espírito nos conecte. Conecte-se ao nosso espírito, de maneira que nós possamos entrar num lugar mais profundo em Ti e na Tua palavra, até mesmo em nós mesmos. Alcançar uma profundidade dentro de nós. Uma profundidade em Ti, na Tua palavra e em nós. Eu oro por isso. Nos ajude, Senhor, a mudar de... Abre o meu coração, o meu entendimento, para que eu possa mudar de nível nessa noite. Você pode orar isso? Para que eu possa mudar de nível essa noite. Em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se eu desliguei sem querer. Será que não? Talvez eu tenha desligado sem querer. A base desse texto que nós lemos é sabedoria. O primeiro versículo diz: aquele que encontra a sabedoria, ama a si mesmo. Pode colocar no telão, por gentileza, novamente? O 19:8. Aquele que encontra a sabedoria, ele ama a si mesmo. Já está na tela? Isso. E quem retém o entendimento, prospera. Vamos ler junto isso? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Como que a gente poderia ler isso indicando alguém que não encontrou a sabedoria? Como que é o reverso desse texto? Uau! Por gentileza, Pati, coloca uma impostação vocal para que toda a sala te ouça. Quem não obtém a sabedoria, não ama a si mesmo. E quem não retém o entendimento, não prospera. Irmão, podemos ir embora já, né? Podemos ir embora. Levanta a mão, mas nós vamos mudar de nível hoje. Aleluia. Nós vamos mudar de nível hoje. Nós vamos mudar de nível. Olha que coisa interessante, irmão. A falta de sabedoria... Olha o que a falta de sabedoria gera, Ney. Olha o que a falta de sabedoria provoca. E às vezes, irmão, tem gente pagando caro por curso de prosperidade, mas não tem sabedoria. Perdeu o curso, perdeu dinheiro e não prosperou. Era melhor ter dado o dízimo, igual o Dani fez. Viu quanta sabedoria, Dani?
Quem não tem sabedoria não ama a si mesmo. Hoje se fala muito sobre inteligência emocional. Tem gente pagando muito caro para aprender sobre isso. Tem que ter inteligência emocional. Mas a Bíblia, irmãos, já está há mais de 2000 anos querendo ensinar a gente sobre isso. Aliás, a maioria dos cursos que você vai fazer sobre isso está usando provérbios, está usando a base bíblica para falar sobre isso. Quem já viu isso aí por fora? Fala para o amiguinho do lado, você vai aprender de graça hoje, irmão. Se você quiser, obviamente, né? Se você quiser, você vai aprender de graça hoje. Inteligência emocional, irmão, nada mais é do que maturidade e sabedoria. Inteligência emocional nada mais é do que maturidade e sabedoria. Diga assim comigo, maturidade e sabedoria não se adquire em um curso, uma aula, uma pregação, um vídeo e nem um reels. Maturidade e sabedoria se adquire na escola da vida. Maturidade e sabedoria se adquire na escola da vida. Todo dia é dia de adquirir maturidade e sabedoria. Mas tem gente, volto a insistir, que lê um PDF e acha que encontrou sabedoria. Tem cara que assiste um corte de 1 minuto e ele, uau! Vou dar um curso sobre isso. Vou fazer o meu vídeo sobre isso. Olha o que eu encontrei. E o pior do que esse cara, mineiro, são os que compartilham esse cara. Que curtem e que compartilham esse cara. Não tem ninguém aqui nesse nível, né? Obviamente. Aqui é um nível mais profundo. Sabedoria e maturidade vão nos levar a um lugar de entendimento. De entendimento. Sabe por que tem muitas coisas que em Deus a gente não entende? Porque falta maturidade e sabedoria. Falta sabedoria e falta maturidade. Diga comigo assim, ó, eu não posso acessar o que eu não entendo. Tem um monte de coisa que a gente ouve, mas não entende. Eu não posso acessar o que eu não entendo. Não é verdade? Eu não posso acessar o que eu não entendo. O que diz o verso lá novamente? Põe na tela de novo. Aquele que encontra sabedoria, ama a si mesmo. O que é a primeira coisa que acontece com quem encontra sabedoria? Põe na tela novamente, por favor. O pessoal lá dentro está ouvindo ou não? Primeira coisa que acontece com quem encontra sabedoria? Ama a si mesmo. Como que eu identifico que alguém não tem sabedoria? Não tem amor próprio. Não tem amor próprio. Amor próprio. Diga comigo assim, ó, amar a si mesmo é cuidar de si mesmo. Tem um monte de crente que vem na igreja há muito tempo e não ama a si mesmo. Porque não cuida de si mesmo. A sabedoria é um caráter divino, irmãos. Irmãos, amar a si mesmo é entender que eu nasci do amor, que eu fui criado no amor, que eu tenho uma raiz no amor. Eu não sou fruto de um adultério, eu não sou fruto de injustiça, eu não sou fruto de traição, eu não sou fruto do acaso. Amar a si mesmo é entender que eu venho de um lugar, de uma ideia, de um ideal, de um Criador, que antes de tudo, desculpa, irmão, já estou gritando, me amou. Espero que você entenda quando eu falo assim também. Então, quem encontra sabedoria, entende que vem de um Deus que ama. Se você encontrou sabedoria, coloca a mão no coração e diga, eu sou fruto do amor.
Diga assim, a minha raiz é todo amor. Sou desenvolvido no amor. Diga assim, ó, eu nasci para ser amado. Sabia disso, Vânia? Tem gente que pensa que Deus o criou para adorar a Deus. Ô Nard, Deus não precisa da sua adoração. Se você adorar a Deus, Nard, Deus continua sendo Deus. E se você parar de adorar a Deus? Deus continua sendo Deus. Então a sua adoração não muda Deus. Você nasceu, Nard, para ser amado por Deus. Por que Deus criou o homem? Porque Ele é tanto amor, que Ele queria expressar o seu amor para alguém. Quem entende isso? Só os sábios. Só os sábios vão entender isso. Que eu não nasci para adorar a Deus, eu nasci para ser amado por Ele. Agora a falta de sabedoria, irmão, vai te colocar num lugar o quê? De abandono, de trevas, de injustiças. Sim ou não? A falta de sabedoria. E aí muitas vezes nós queremos ministrar isso para as pessoas, mas esquecemos de ministrar o que está por trás disso tudo, que é a sabedoria. Você nunca vai conseguir ministrar amor próprio para quem não tem sabedoria. Quem já tinha pensado nisso? A gente não pensa nisso, né, irmãos? A gente não pensa nisso. A gente quer insistir num tema pulando o outro. Diga comigo assim, uma pessoa que encontra a sabedoria se torna a melhor amiga, o melhor amigo de si mesmo. Fiquei muito feliz, Ney, em ver você lá em cima do mirante hoje. Você está se tornando o melhor amigo do Ney, cara. Se você fizer parte dessa igreja de maneira profunda, daqui um dia você vai estar lá no mirante, irmão. Ou você vai estar no grupo de corrida, Zoe Run. Ou você vai estar no CrossFit do Draco. Porque quem encontra sabedoria, ele vai amar a si mesmo. Mas e quem não encontra, irmão? Tudo que fazemos contra nós é um sinal de falta de sabedoria. Diga isso comigo. Tudo que fazemos contra nós é um sinal de falta de sabedoria. Porque uma pessoa sábia cuida de si e ama a si mesmo. Amar a si mesmo, irmão, tem relação com a nossa mente. É um entendimento. Amém, irmão? Não é um sentimento. Porque a gente sente muito em relação ao próximo, né? O nosso sentimento está muito atrelado em relação ao próximo. Portanto, irmão, amar a si mesmo tem uma relação com a nossa mente. E a sua mente tem relação com o seu pensamento diário. A sua mente tem relação com o seu entendimento e com a sua consciência. Diga assim comigo, a minha mente é o lugar espiritual da minha vida. Põe a mão na sua mente e diga assim, ó, todos os encontros espirituais. Diga assim, todas as conexões espirituais acontecem na minha mente. Uou! Irmão, a sua mente é responsável por acessar todo tipo de realidade espiritual. Seja ela de paz, seja ela de treva, seja ela de luz, seja ela de escuridão, seja ela de prosperidade, seja ela de escassez, seja ela de bênção, seja ela de maldição. Uau! Tão simples e tão sério. Amém, irmão? Porque muitos de nós não têm zelado da mente de maneira responsável assim. Diga comigo, primeiro, eu creio com a mente. Depois, aceito com o coração. Mais uma vez, primeiro, eu acredito com a minha mente. Depois, eu aceito com o meu coração.
amar a si mesmo e guardar esse entendimento, o que o texto diz que vai acontecer com quem ama a si mesmo e guarda esse entendimento? Vai prosperar. Uau! Quem quer prosperar? Que meninice, né, irmãos? Que não tem mais esse nível de pessoas que vêm na igreja só para prosperar, né? A gente já está mais profundo. Mas, por consequência, aquele que faz isso, prospera. Uau! Diga comigo, prosperidade sempre é uma consequência. Sempre é uma consequência. Sempre é uma consequência. Sempre é uma consequência. O que diz o verso 11, irmão? Mas essa versão aí que foi colocada na tela, ele falou sobre discernimento. A versão que eu tenho aqui fala sobre a sabedoria, né? Ali, no lugar de discernimento, no texto meu aqui que eu tenho em base, está escrito sabedoria. Mais alguém tem sabedoria aí na sua Bíblia? Sabedoria aqui. Tem mais sabedoria? Vamos ler então no lugar de discernimento, vamos ler com sabedoria? Vamos lá, por gentileza, Lauxen. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Uau! Igual o seu esposo, sim ou não? Não ri, mulherada, que o último versículo desse texto é pesado para vocês. Eu fingi que não vi, mas eu vi. Mais alguém viu, irmãos? Então, por gentileza, vamos todos ser sábios nessa noite. Vamos ler novamente, irmão? A sabedoria do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Pati Ratunde, por gentileza, faça uma impostação vocal e coloque esse texto na negativa, na forma negativa desse texto. Negative form. Microfone aí, Pati, atrás de você. O homem que não tem discernimento perde a paciência. E a sua ruína é dar bola para as ofensas. Meu Deus. Versão Pati Ratunde. Obrigado, Pati. O homem que não tem sabedoria perde a paciência. Dá um cotovelão em quem está do seu lado. Fala, receba, meu amor. Receba sabedoria, lindo. Receba, linda. Sabedoria. Irmão, se a gente entrar num lugar de sabedoria hoje, vai resolver tanta coisa na nossa vida, hein, irmão? Ó, vai resolver um lugar. Você está aprendendo, irmão? Eu estou conseguindo ser professor? Amém. Estou conseguindo dar uma aula? Isso. A paciência é uma virtude da sabedoria. Sabe uma coisa linda, irmãos? A paciência enobrece uma pessoa. Quem conhece alguém paciente aqui? Conhece alguém paciente? Fala o nome aí da pessoa. O seu pai. Alexandre o Grande. Ah, super. Alexandre, o seu cunhado. Quem que você falou? Jael? Sua mãe? É Jael? Paciente. O Júlio? Ah, você estava falando você, Júlio. O Tiujo? Será que é paciente? Eu conheci o japonês de perto, irmão. Eu conheço o japonês desde 2004. Vamos pular essa parte. Vamos falar de outro irmão. Meu pai é paciente também. O Vini é paciente? Falaram aqui, agora já estão começando uma listagem profética agora, né? Vamos começar a listagem profética agora. Baide, recebe. O Edson, não, o Edson é paciente. Enfim, fecha o parênteses. Estão voltando aqui no Tiujo. Júlio, estão falando de você de novo. Cadê o Júlio? Ele estava aqui, sumiu. Saiu bem agora. O Júlio saiu agora porque ele não queria pegar nessa parte. Eu vou chegar lá ainda, irmãos. Por isso que eu estou ministrando sobre... Por isso que eu fui ministrado sobre isso. Irmãos, não tem como você falar mal de uma pessoa que tem paciência. Não dá bola. Eu aprendi com o Dani esse termo. Ele mitiga os erros. Né, Dani? Vocês entenderam? Mitiga, irmão? Põe no Google aí qualquer coisa, quem não entendeu.
Ele diminui os erros, porque ele tem paciência, sim ou não? A tomada de decisão dele é fruto de reflexão. Ele conta até 10, né? Até 1000 se precisar. Ele dorme e responde amanhã. Eu vou dormir primeiro. Amanhã eu respondo. Amém, irmãos? Ele tem paciência, ele não é ansioso. Tem que falar agora, porque eu vi a mensagem. Você viu, mas não tem obrigado a responder. Não tem uma lei que te obriga a responder agora. Fala para a mulher, viu? Fala para a mulher, viu, amor? Não, eu que tenho que falar para você, né? Eu que tenho que falar para você, viu? Não, porque hoje, cara, o mundo está criando um ecossistema que você é obrigado a responder na hora. Se você não responder em 20 minutos, nós não somos mais amiguinhos. Nós estamos de mal. Porque viu e não respondeu. Não me ama mais. Lá em Paranaguá não é assim não, né? Paranaguá não é assim não, né? Paranaguá, aquele surfista de boa, são mais tranquilos. Não, é Guaratuba, desculpa. Guaratuba não é assim não, né? Galera é bem de boa em Guaratuba. Irmão, a paciência é uma virtude da sabedoria. Agora, qual que é o oposto da paciência? A falta de paciência? Coloque outras palavras, sinônimos de impaciência. Pavio curto, ira, apressado, o que mais? Meu Deus, gente, parece que nós estamos falando de nós agora. Meu Deus, né, Dinei? Parece que agora nós estamos se encontrando no ambiente. Diga, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Nos molda, Senhor. Amém? Nos molda, Espírito Santo, nessa noite. A falta de paciência, a impaciência, então, raiva, ira, brutalidade. O que mais? Precipitação, agressividades. E qual que é o resultado disso, irmão? Ruína. Ruína. Vai dar ruim, irmão. Vai quebrar o resultado e vai arrancar do lugar de prosperidade, sim ou não, irmão? Vai arrancar. Esse tipo de cara é o cara que nunca prospera. Esse tipo de cara é o cara que sempre vai quebrar. Porque ele explode. Ele age sem pensar. Ele não raciocina. Ele não aciona um lugar de conselhos. E a sabedoria mora nos conselhos. Ele odeia a ideia. Opa, já estou gritando, perdão, vou voltar. Ele odeia a ideia de pedir informação para alguém. Ele se perde, mas não pede informação de alguém. Eu tenho um lapso de sabedoria em mim, que esses dias eu estava lendo um livro sobre isso, e dizia assim, todo sábio, quando chega num restaurante que ele nunca foi, ele chama um garçom e ele pergunta, o que essa casa tem de melhor? O que mais sai dessa casa? Qual é o carro-chefe dessa casa? Você não é obrigado a escolher, porque talvez você não goste daquilo. Mas você precisa saber o que essa casa tem de melhor. Mas às vezes tem gente tão orgulhosa, que fala, não vou perguntar para ninguém, eu mesmo escolho. Aí você vai lá e escolhe o pior da casa. Pior da casa. Esses dias eu estava com meu amigo Arthur, num bom restaurante em Curitiba. Glória a Deus, Arthur. E nós perguntamos, né, Arthur? Eu não tinha lido a frase ainda, Arthur, mas eu sento na mesa e eu já pergunto. O que tem de melhor? E o cara falou assim, nós temos um ravioli, Romeu e Julieta. Aí o Arthur é do Tocantins, né? Nossa, que estranho. Eu falei, calma, cara. Tu tá no sul, homem. Tu tá no sul, tu não tá mais lá no Tocantins, cara. Aqui no sul é diferente. Eu falei, Arthur, é estranho. Mas se o cara falou que é o que mais sai, vamos dar-lhe, Arthur. Irmãos, o cara podia passar 10 mesas para lá, o Arthur levantava a mão. De novo, mais um. Essa parte é brincadeira, a última. Mas todas as vezes que ele passou, a gente então pôde acessar. Eu tenho certeza, Arthur, que se nós tivéssemos só olhado no cardápio, a gente não ia pegar, não. Que era estranho. Meu pai achou estranho também. Mas como nós perguntamos, como nós ouvimos, como nós somos humildes para isso, nós podemos então desfrutar de algo maravilhoso.
Amém, irmãos? Dá para aprender, irmão? Dá para aprender? Eu ouvi. Diga assim comigo, quem ouve, sempre vai desfrutar de algo maravilhoso. Mas o explosivo não, porque ele age sem pensar. O resultado dos explosivos vai arruinar a sua vida, irmão. Vai arruinar a sua vida. Ontem, a Ana disse que nós estávamos numa igreja inaugurando. Eu sou um cara muito observador, apesar de ser agitado, mas eu observo muito. Eu sou um caso a ser estudado pela ciência, irmãos. Porque eu sou agitado, mas eu observo muito. E depois que nós fomos para a mesa, os pastores perguntavam muito sobre nossa história. E é interessante que os maiores acertos que nós temos como igreja até aqui, se nós formos elencar, são acertos que têm a ver com a sugestão e com as ordens que o meu pastor me deu. Os maiores acertos aqui vêm do fato de eu ter pedido um conselho, ter ouvido o conselho, me submeter ao conselho e trazer esse conselho para essa casa. Fruto de sabedoria. Quem ouve, acessa lugares maravilhosos. Sim ou não, irmãos? Quem tem alguém aqui na equipe de trabalho, vai encontrar amanhã cedo, que não ouve. É da sua equipe e não te ouve. A sua vontade é prosperar esse cara ou mandar embora? Fala para mim. Mandar embora, né? Não ouve. Cara, eu falo A, ele entende B. Eu peço isso, ele faz aquilo outro. E sempre tem uma justificativa. Mas nunca ouve. Diga assim comigo, é o tipo de gente que não prospera. É o tipo de gente que não ama a si mesmo. Diga comigo assim, ó, um sábio se permite ser orientado, enquanto um tolo prefere quebrar a cara. Um sábio se permite ser orientado, enquanto um tolo fala, não, deixa. Nem vou perguntar, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Mas se tem gente que já deu um jeito, Jackson, para que você vai dar um jeito? Não é melhor perguntar para quem já deu o jeito? Não, eu consigo. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. A pessoa sábia, irmão, é uma pessoa sensata, que controla as suas emoções. É paciente, pois ela ama a vida. E sabe que a falta de controle vai destruir os seus objetivos e arruinar os seus resultados. A pessoa sábia controla as suas emoções, com paciência, com amor a si mesmo. Aleluia, irmão? Guarda o entendimento e sabe que ela vai prosperar. A Bíblia, irmão, ela fala sobre alguns que se tornaram falsos profetas. Você sabe qual que é a diferença de um falso profeta e um profeta verdadeiro, irmão? Sabia que a diferença de um falso profeta e de um profeta verdadeiro está exatamente na falta de domínio próprio? Não tem a ver com a profecia, mas tem a ver com a falta, tem a ver com a impaciência dele. Tem a ver com a falta de controle dos seus impulsos desenfreados. O que torna um homem um falso profeta não é uma palavra de mentira, mas é um caráter descontrolado. Já estou gritando, né, irmãos? Eu vou voltar ao meu lugar de sobriedade. Tá bom assim? Obrigado, meu amigo. Paga um café na terra maravilhosa. Semente da terra para você. O que torna um homem um falso profeta? A falta de controle. Quem conhece alguém assim? Foi um grande homem de Deus. Foi um grande pastor. Foi o melhor pastor que eu tive. O que tirou ele desse lugar? O que tirou esse grande homem de Deus desse lugar? Desejo da carne. Não dominou a sua carne. Não amou a si mesmo. Achou, como é que é aquele parte da ofensa? A sua glória é dominar a ofensa, né? Não dominou uma ofensa. Celso, eu
Eu estou falando de homens que talvez nunca liberaram palavras mentirosas. Eu estou falando de homens que talvez até hoje carregam encargos proféticos. Mas a falta de controlar contra a ofensa, a falta de ter um domínio das suas emoções, os colocaram neste lugar de falso profeta. É sério isso, irmãos? Está trazendo entendimento para nós, gente? Está trazendo entendimento? Continua crente, irmão. Continua poderoso em Deus. Mas é descontrolado. Irmão, é o controle que atesta a nossa unção, irmão. É o domínio próprio que atesta o que cremos. A caminhada que estamos desenvolvendo. Ninguém se torna falso profeta, falso crente, falso discípulo por conta de uma mentira. Mas se torna por falta de domínio dos seus desejos. Falta de domínio dos seus desejos. Domínio próprio é um fruto do Espírito, como o Dani já leu aqui. Se domínio próprio é um fruto do Espírito, somente o Espírito pode produzir em mim. Vocês não entenderam, eu vou de novo então. Se domínio próprio é um fruto do Espírito, somente o Espírito pode produzir em mim. Não, vocês não entenderam ainda. Opa, já estamos começando a entender aqui. Se domínio próprio é um fruto do Espírito, só o Espírito pode colocar em mim. Opa, já está melhorando. Eu vou falar de novo até todos entenderem. Todos os amiguinhos. Diga assim, eu não vou conseguir domínio próprio sem a presença do Espírito. Diga, se eu falhar em ter a presença do Espírito, eu destruí o domínio próprio. Porque domínio próprio é fruto não é fruto da carne. Na carne você nunca vai ter domínio próprio. O Espírito, o domínio próprio é fruto do Espírito. Mas Deus, em sua infinita graça, criou uma ferramenta para que nós possamos continuar vivendo no Espírito. E essa ferramenta se chama disciplina. Coloca esse texto na tela, por gentileza. Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler, são 10 versículos, eu preciso que você preste bastante atenção. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Só um pouquinho, irmãos, não é uma palavra de repreensão, não é uma palavra de briga, é uma palavra de... Uma palavra de... Irmão, acabou de ler, irmão, uma palavra de ânimo. Volta o versículo ali, você tem que prestar atenção, gente. Eu acho que está ficando chato, né? Está ficando chato demais, Fernandinho? Vamos de novo, então. Não se esqueçam da palavra de ânimo. Desculpa ter gritado, mas é que é ânimo. Não se esqueçam da palavra de ânimo. Continue, por gentileza. Que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Nem se magoe, filho. Segue. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Quem que o Senhor disciplina? Quem ama. A quem? Se ele não disciplina é porque ele não te ama, tá? Está muito leve para você, tudo muito fácil. Você está fora desse lugar de amor, presta atenção, segue. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. E quem que ele castiga, Paulinho? Todo mundo. Todo mundo, Paulinho? Quem que ele castiga? O filho. O filho. O filho. Tem algum filho aqui? Receba essa palavra de ânimo. Vamos lá. Pois o Senhor... Suportem as dificuldades. Pois o Senhor disciplina a quem ama. E castiga. Okay. Isso. Ok, pode seguir. 7. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Deus os trata como? Mas você precisa fazer o quê? Perseverar. Ô, irmão, vocês diminuem o tema, irmão. Filhos, vai ter que fazer o quê?
Desculpa, eu gritei, me perdoe. Irmão, porque vocês não estão dando ênfase no lugar que tem que dar ênfase. A ênfase agora não é ser filho. A ênfase agora é aprender sobre disciplina. Suportem a disciplina. Tem gente que odeia a disciplina, irmãos. Tem gente que fica chateado com a disciplina. Tem gente que já quer ir embora porque o culto hoje é sobre isso. Continua. Volta, diz, lê de novo. Perseverem na disciplina. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Qual filho que não é disciplinado pelo pai? Glória a Deus. Irmão, só posso estar aqui hoje porque recebi muita disciplina. Frequentei muito a vara da juventude e da adolescência. Lá em casa, irmão. Mas quase sempre a vara cantava, irmão. Glória a Deus, porque a vara da juventude e da adolescência estava lá em casa. Se não fosse, a gente não estava aqui, né, André? É paciente a mãezinha ali, mas duvido que não. Meu Deus, essa é a pior que existe. Que maldade. Já pediu perdão, Jael? O André disse aqui que a Jael batia no outro dia. Que maldade, irmão. O menino ficava com ansiedade, sofrendo no escuro. Precisa de psicólogo agora por causa disso aí. Tem uma outra leitura aqui que está dizendo que a senhora é sábia, não batia com raiva. Né? Mas o bom era lá em casa, nós resolvia na hora, né, mãe? Beijo, te amo. Mas quem ama faz o que com o filho? O que o mundo, o capeta, as trevas desse inferno aí está querendo fazer com os nossos filhos hoje? Tira do lugar de disciplina. E aí você tira do lugar de disciplina, você está mandando uma notícia para o seu filho, automaticamente, você não é amado. Porque é na disciplina que eu encontro lugar de amor. Meu Deus. Mas o mundo quer tirar os nossos filhos do lugar de amor, o mundo quer colocar nossos filhos no lugar de orfandade. Segue o texto. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, Abre o coração, irmão, abre o coração. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual, para assim vivermos. Oh, aleluia. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Diga isso comigo. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua plenitude, da sua santidade, da sua graça, da sua justiça, da sua alegria. Deus nos disciplina para o nosso bem. Continua. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Na hora, o que parece a disciplina? Tristeza, castigo, né? Punição. Prossiga. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça Ano e da paz. frutificação. Mais tarde, Produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. aleluia, produz fruto de justiça e de paz para aqueles que nela foram executados, exercitados, participaram dela. Continue. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas É ânimo, irmãos. e os joelhos vacilantes. É ânimo. Amém. Façam caminhos retos para os seus pés, Isso é disciplina, irmão. Faça caminho reto para os seus pés. para que o manco não se desvie, antes seja curado. Olha, o manco vai olhar para você e vai aprender com você e vai receber cura, irmão. Por ver uma mulher reta, que tem um casamento reto, que tem uma casa reta, que tem filhos caminhando em retidão. Vão olhar para você e vão ser curados através disso. Prossiga. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus Oh, meu Deus. e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar,
cause perturbação e contamine muitos. Palavra de Deus para nós, irmãos. Quem está recebendo, irmão? Irmão, a palavra disciplina no grego aqui, ela é paideia. Paideia. E paideia é interessante, irmão, porque a maioria de nós, quando ouve disciplina, pensa em punição, irmão. Pensa em reio. Pensa em chicote. Sim ou não? A maioria de nós, quando ouve disciplina, pensa em ser banido, ser excluído. Sim ou não? Porque foi disciplinado. Mas a palavra disciplina no grego significa treinamento. A palavra disciplina, a paideia, significa educação para a vida, instrução, correção e alerta. Mas olha como que o diabo é sujo, irmão. Porque é o mundo que tenta fazer você achar que disciplina é uma punição. Porque Deus sempre deixou claro que disciplina é um alerta. É um lugar de educação para a vida. Estou te corrigindo hoje, para que no futuro, você não precise passar que outros te corrijam. Amém, irmãos? Diga comigo, disciplina é treinamento. Treinamento. Irmão, a disciplina é uma ferramenta de Deus, é um treinamento de Deus para que a gente não saia do lugar da graça, para que a gente não saia do lugar da santidade, para que a gente não saia do lugar da prosperidade, para que a gente não entre em lugares de impaciência, que vai produzir ruína e muito menos de escassez, contrariando a prosperidade que a sabedoria nos leva. Só que para nós, irmãos, nós aprendemos que é ruim ser disciplinado. Mas, irmãos, pior do que ser disciplinado é viver sem ela. Porque o texto diz que aquele que não é disciplinado não é filho. Aquele que não recebe disciplina está sem treinamento. E sem treinamento tudo desanda. Hoje é normal dentro do mundo dos negócios ter treinamento. Toda semana tem treinamento, todo mês tem treinamento, porque o treinamento ajusta para os melhores resultados. E a falta de treinamento, o que produz? Irmãos, eu quero muito que nós possamos crescer como igreja. Todas as pessoas aqui cresçam, né? Alguns dias eu profetizei que quando a maré sobe, ela sobe para todos. Aleluia! A maré vai subir para todo mundo. A maré de bênçãos, de prosperidade, vai subir para todo mundo. Só que, irmão, se você não tiver um lugar de sabedoria, a maré vai subir e você vai morrer afogado nela. Ao invés de você entender que é Deus te levando para um novo lugar, você vai pedir para alguém jogar a boia. Diga comigo, a disciplina é um benefício para mim. Mais uma vez, disciplina é um benefício para mim. A disciplina é uma ferramenta de Deus, presta atenção. A disciplina é uma ferramenta de Deus para que o seu povo possa continuar aliançado com Ele. O povo de Deus sem disciplina perde a aliança com Deus. Por quê? Porque se afasta do caráter de Deus, se afasta das características de Deus, se afasta dos mandamentos de Deus, se afasta das ideias de Deus. Agora, quando nós entramos no lugar de disciplina, o que acontece? A gente tem que voltar para este lugar. Sim ou não, irmãos? Toda disciplina não nos faz voltar para este lugar, irmão. Não nos faz rever, aprender, deixar algo para trás, para que nós possamos continuar em um lugar de aliança com Deus. Diga comigo, a disciplina mantém a aliança de Deus na terra. É profundo isso, irmãos, não é profundo isso? Irmãos, é por isso que nós precisamos amar a disciplina. Diga comigo, a minha disciplina não é punição. Diga, a minha disciplina é purificação, é preparação, é santificação. Deus me disciplina porque Ele ainda me ama. Se tem alguém aqui que está se sentindo que está sendo disciplinado, Deus está te disciplinando porque Ele ainda te ama.
Porque se ele deixar de te amar, ele não te disciplina mais. Levanta a mão e diga: Senhor, derrama a disciplina sobre mim. Fala só sobre você, porque quem não quer não tem problema. Senhor, eu quero entrar neste lugar. Diga: me ensina a amar a disciplina. Me faça entender, Senhor, que a disciplina não é para me ferrar, é para me abençoar. A disciplina não é para me punir, mas é para me trazer num lugar de profundidade. Porque o Senhor, o fruto da disciplina será justiça, paz e alegria no meu futuro. No meu futuro. Diga: Senhor, me amadurece, me perdoa pelos dias que eu fui menino e que eu briguei com a indisciplina, que eu briguei com a disciplina. Me perdoa pelos dias que eu fui imaturo e eu achava que o Senhor queria me eliminar, me expulsar, me banir. O Senhor nunca quis me expulsar, o Senhor sempre quis me ajustar. O Senhor queria te preparar e você achava que o Senhor queria te eliminar. Existem dois erros básicos na interpretação de disciplina. O primeiro, achar que é você desprezar a correção do Senhor. E aí você despreza o seu amor, a sua paternidade, e você não entende que essa vara de Deus está moldando você para aquilo que Ele quer fazer. Primeiro erro, então, desprezar o cuidado do Senhor. Segundo erro, desmaiar ou esmorecer em momentos de disciplina, dizendo: eu não aguento mais. Eu vou deixar essa vida, eu vou deixar essa igreja, eu vou deixar esse casamento. Ou até mesmo entrar em lugares de pensamento suicida. Achando que Deus quer excluir você. Deus não quer excluir você. Deus quer atrair e ajustar você. Deus quer atrair e potencializar você. Para que você encontre a glória de dominar sobre uma ofensa. Para que você prospere. Para que você entenda que você é um filho amado. Uma pessoa sábia leva a sério os pecados e os perigos da vida. Uma pessoa sábia não brinca com os perigos da vida, irmão. Vou dizer de novo: uma pessoa sábia não brinca com os perigos da vida. Preste atenção nisso, irmão. Se coloque hoje debaixo da disciplina de Deus. Ouça os conselhos. E decida hoje, irmão, não se entregar mais a viver uma vida entregue a desejos descontrolados, desenfreados. Amém, irmão? Deus não veio aqui essa noite, irmão, porque Ele não ama você. Essa é uma noite de ensino para que você cresça como filho. Para que você cresça como filha. Amém? Agora eu quero pedir para você, nós vamos entrar na reta final agora. Que você ouça o que está sendo ministrado com responsabilidade. O que é ouvir com responsabilidade, irmão? É encontrar uma resposta para aquilo que você está ouvindo. O que é ouvir de maneira irresponsável? É aquele que entra por aqui e sai por aqui. E não estou nem aí. Mas eu peço para você que você dê ouvidos responsáveis ao que o Senhor está ministrando aqui. Ouvidos responsáveis é Mateus 7:24. Olha o que diz em Mateus 7:24. Isso são ouvidos responsáveis. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as palavras e pratica, responsabilidade, é como um homem prudente, homem sábio. Diga comigo: o homem prudente, o homem sábio, ouve e pratica. E a sua casa está sobre uma rocha. Agora, o homem que ouve e não pratica é o homem tolo, é o homem imprudente, que está fazendo a casa na areia movediça. O homem que não ouve com responsabilidade uma instrução assim, está construindo a sua casa na areia movediça. Homens, olhem para mim. Homens, vocês são responsáveis pelo sucesso da casa de vocês e da família de vocês. Homens, se vocês derem ouvido a essa palavra de hoje,
sua casa estará eternamente na rocha. Homens, se vocês desprezarem o ensino de hoje, a casa de vocês estará na areia movediça. A grande marca do homem imprudente é essa. O homem sem sabedoria, ele não ouve. Ele é cheio de si. O homem imprudente, ele não quer mudar. O homem imprudente, ele é focado no seu eu. O homem imprudente que ouve e não muda, já é uma tragédia anunciada. O homem imprudente que ouve e não muda, já é uma tragédia anunciada. Eu amo vocês, irmãos. Palavra de ânimo para nós. Palavra de ânimo para nós. Provérbios 4, 25 e 27, por gentileza, é a instrução da sabedoria. E olha como que conclui essa instrução de sabedoria. Provérbios 4, 25 a 27. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Diga comigo, um homem sábio não se desvia. Um homem sábio não se desvia. Uma mulher sábia não se desvia. Não se desvia. E olha sempre para frente. Com caminhar firme. Irmão, nenhuma mulher larga um homem que olha para frente e tem caminhar firme. E que não se desvia. Nenhuma mulher deixa um homem assim. Que tem olhar firme. Que olha para frente. Que tem sabedoria. Que tem paciência. Que não se desvia. Para quê, irmão? Para que vai deixar uma pessoa dessa? Irmão, sabe o que as mulheres mais procuram no homem? O mundo vai te dizer que é riqueza. Mas o que as mulheres mais procuram no homem é segurança. 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 Quando eu estou fora de casa, a maioria das mensagens da Ana diz: me sinto insegura sem você. E eu não tenho arma, viu, André? Não tenho arma. Mas eu sou um leão lá em casa. A maldade está no pensamento de quem me viu, hein? Mas é porque é um homem reto, é um homem firme, que produz segurança na sua casa. Não é pelo bíceps, pelo tríceps, pelo... sei lá. É porque ele é firme. É porque ele é firme. Amém, irmão? Ele é firme. É porque ele olha andando para o futuro. E ele não se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos, homens, para esse lugar de sabedoria. Vamos, mulheres. Não se desvie. Ouça com responsabilidade. O último texto, palavra de Deus para nós, Tiago 1, 5 até o 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Calma aí, o pessoal está com ansiedade ali, eu acho. Volta um pouquinho. Isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Diga obrigado, irmão. Diga obrigado, Senhor. Levanta a mão aí. Diga assim, há uma chance ainda. Obrigado, Jesus. Vamos ler de novo? Vamos junto lá? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, vírgula. Tudo bem. Fazer o quê? A vida não é perfeita para todo mundo. Vamos continuar? Peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém. Oh, meu Deus, é muita delícia esse Deus, hein? É um Deus delicioso, hein? Sem reprovar ninguém. E lhes dá, e lhes será concedida. Aleluia. Pode continuar. Peça, porém,
com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Pau, 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 pau. Será? Será que essa é a palavra que eu precisava ouvir hoje? Será que eu não tinha que ter ido em outra igreja hoje? Não, você tinha que estar aqui hoje. Continua. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Meu Deus, agora já é juízo, né? Agora já é juízo, hein, irmãos? Sim ou não? Não pense, irmãos. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Continua. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Diga amém, irmão, diga amém. Diga assim, palavra de Deus para o povo de Deus. Para nós, irmão. Irmãos, então entenda que o problema não está na potência da mão de Deus em te abençoar. O problema está numa mente dividida. O problema está numa pessoa que ora é sábia, ora é tola. Ora está construindo a casa na rocha e ora está construindo a casa na areia movediça. Ora está falando, eu estou junto com você até o fim da minha vida, te amo para sempre. E ora está falando, eu vou sair de casa, hein? Continua assim que você vai ver. Calma que eu já estou deixando de ser ensino, eu já estou virando cômico. Me perdoem. Vou voltar para o lugar de ensino. Irmão, esse tipo de gente que está dividido, está dividido. O que o Senhor faz com esse tipo de gente? O que o Senhor faz com esse tipo de gente que está dividido? Vamos, me ajuda, irmãos. Fala para mim, pode falar, Jacques, pode falar. O que o Senhor faz? Hã? Não, ainda não. Só olha para o texto, irmão, olha para o texto. Ele é como uma onda, ora tem onda, ora não tem onda. A mente está dividida. Ora ele é fiel, ora ele é infiel. Ora a casa está na rocha. Deixa que o vento leve. O que o Senhor faz? Mas ele está orando, hein? Está orando, está pedindo a Deus a bênção de Deus. Deus não abençoa. Por que Deus não abençoa? Porque, já diz assim, porque Deus é mau. Deus é mau? Não, Deus é bom e Ele é muito melhor do que você imagina. Mas por que Ele não abençoa? Exatamente. Diga assim, porque Deus, diga comigo, porque Deus não é um Deus de desperdício. E se Ele jogar alguma coisa na mão desse cara, diga, se Ele jogar alguma coisa na mão desse cara, que não sabe o que quer, esse cara vai desperdiçar aquilo que Deus não quer que desperdice. E Deus não é Deus de desperdício. Deus manda juntar o que sobrou dos pães e dos peixes. Deixa eu voltar. Deixa eu me acalmar. Eu estou de parabéns hoje, né, irmãos? Meu domínio próprio hoje, viu como eu estou sob controle? Quem aqui já recebeu uma herança antecipada, irmãos? Quem já recebeu? Levanta a mão para mim. Já? Quem mais? Já? Quem mais? Recebeu uma herança antecipada lá atrás? Eu já recebi também. Por que um pai dá uma herança antecipada para um filho, irmão? Você acha que um pai dá uma herança antecipada para um filho que está assim? Dá ou não dá? Você acha que dá? O que você acha, irmão? Tenho 300 mil na minha conta. Acho que eu vou dar para esse menino, hein? Vou pôr na conta, vou dar na mão dele. Para ele abrir um negócio, para ele, sei lá. Você acha que ele dá, irmão? Mas o menino hoje ele quer comprar uma bicicleta, amanhã ele quer comprar uma Ferrari. Aí agora ele quer comprar um Gol, porque ele vai economizar. E daí ele vai investir na bolsa. Não, mas agora não, 300 pau, não, eu vou comprar direto um apartamento. Aí ele, não, sabe o que eu vou fazer com esses 300? Não, eu vou comprar uma bicicleta, aí eu vou casar, e o que sobrar... Não. O que o pai faz com um filho desse, irmão? O que o pai faz com um filho desse? Porque se o pai colocar 300 pau na mão desse moleque, o que ele vai fazer?
Vai queimar, irmão. Vai desperdiçar. E aquilo que, irmão, qual que é a função de uma herança antecipada? Garantir um futuro. Sim ou não? Garantir um futuro. E se entregar esses 300 pau, a herança antecipada na mão desse moleque, acabou com o futuro. Então um pai, que na maioria das vezes já é sábio, segura e treina. Segura e põe esse menino em um lugar de disciplina. Segura e deixa esse menino passar por lugar de escassez. Para que esse menino aprenda a tomar decisões. E ele não vai aprender a tomar decisões com 300 pau na conta. Ele vai aprender a tomar boas decisões com a conta negativa. Tendo que agora aprender a economizar. Tendo que aprender a valorizar o pão, a água. Tendo que agora apagar a luz quando alguém sair de um cômodo, porque fica caro deixar as luzes acesas. Amém, irmãos? Tendo que desligar a TV se não tem ninguém assistindo. Lavar a roupa só quando a máquina estiver cheia de roupa, para não gastar sabão em pó. Aí quando esse menino começa a entrar nesse lugar, e quando o pai começa a ver isso, o pai, olha, eu acho que dá para dar uma mão para ele. Sim ou não, irmãos? Não, vamos alavancar esse moleque aí. Vamos alavancar ela. Porque ele já está fazendo a coisa certa. E agora eu só vou, acelerar a coisa certa. Porque ele já aprendeu, ele já é firme. Eu posso acelerar essa firmeza. Eu posso turbinar essa firmeza. Ministra um amiguinho que está do seu lado, fala, Deus está agindo da mesma forma com você, amiguinho. Da mesma forma.